Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Ministério Público e sobre o assistente de acusação, que são sujeitos do processo. Sujeitos processuais são aquelas diversas pessoas que intervêm, direta ou indiretamente, no curso do processo, visando a prática de determinados atos. Eles classificam-se em duas ordens: os principais ou essenciais, aqueles cuja existência é fundamental para que se tenha uma relação jurídica processual regularmente instaurada. São as figuras do juiz, do acusador, caso do Ministério Público ou querelante, e do acusado. E os secundários, acessórios ou colaterais, os que, embora não imprescindíveis à formação do processo, nele poderão intervir a título eventual, com o objetivo de deduzir uma determinada pretensão. É o caso do assistente de acusação e do terceiro interessado. O artigo 127 da Constituição Federal dispõe que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Na órbita criminal, o Ministério Público representa o Estado-administração, incumbindo-lhe, primordialmente, nos crimes de ação penal pública, deduzir perante o Estado-juiz as providências necessárias para que se concretize a pretensão punitiva e, nos delitos de ação penal privada, fiscalizar a instauração e o desenvolvimento regular do processo, bem como o cumprimento e a aplicação da lei ao caso concreto. Ademais, cabe frisar a importante função atribuída ao Ministério Público pelo artigo 129, inciso 7 da Carta Política, no sentido de exercer o controle externo da atividade policial e requisitar diligências investigatórias, bem como a instauração do inquérito policial. Uma questão que já foi alvo de polêmica refere-se à condução de investigação criminal pelo Ministério Público no âmbito das próprias promotorias de justiça. A respeito, sempre entendemos que tal atribuição se insere sim entre as prerrogativas do Ministério Público como decorrência da regra do artigo 129, inciso 6 da Carta Política, quando lhe confere a possibilidade de expedir notificação nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Na atualidade, a questão foi consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no julgamento em sede de repercussão geral do recurso extraordinário 593.727, restando sumulada a tese de que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigação de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem aos investigados em geral. A natureza da instituição ministerial é outra vertente bastante discutida. Alguns sustentam tratar-se de um quarto poder, não se enquadrando ou subordinando a qualquer dos três que compõem a divisão clássica dos poderes estatais. Há quem diga que se trata de órgão independente, defendida por Roberto Avena, como o melhor espelho da natureza do Ministério Público, ao qual a Constituição Federal e as leis cometem algumas funções ativas ou interativas, em juízo ou fora dele, para a defesa de interesse da coletividade, principalmente os indisponíveis e os de larga abrangência social. Existe ainda orientação no sentido de que o Ministério Público vincula-se ao Poder Executivo, embora não haja, nessa relação, qualquer subordinação e aqueles que defendem o Ministério Público integrar o Poder Legislativo, visto sua função de fiscalizar as leis editadas no âmbito daquele poder. A organização do Ministério Público compreende a seguinte divisão: Ministério Público da União, sob a chefia do Procurador-Geral da República, abrange o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e o Ministério Público dos Estados, sob a chefia do Procurador-Geral de Justiça. Conforme se infere no artigo 38 da Lei 8.625, de 1993, as prerrogativas conferidas aos órgãos do Ministério Público são simétricas às previstas aos magistrados, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade do subsídio. Essa simetria existente no âmbito do Ministério Público com as prerrogativas asseguradas aos magistrados objetiva a garantir, também aos membros da instituição, a absoluta isenção no exercício das respectivas atribuições, o que se justifica até mesmo pela condição de custos que lhes é inerente, ainda quando se encontra o promotor ou procurador na posição de autor da ação penal pública. As vedações do Ministério Público consistem nas limitações estabelecidas primordialmente pelo artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, quais sejam: receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; exercer advocacia; participar de sociedade comercial na forma da lei;
exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, exercer atividade político-partidária, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Aplica-se ainda ao membro do Ministério Público, por força do artigo 128, parágrafo 6º da Constituição Federal, o disposto no artigo 95, parágrafo único, inciso 5 da mesma Carta, impedindo o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. 3. São os princípios atinentes à instituição ministerial, em consonância ao disposto no artigo 127, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A unidade significa que os seus membros fazem parte de uma mesma instituição, esta chefiada por um procurador-geral. A indivisibilidade decorre da unidade do Ministério Público. Exprime a ideia de que a atuação do Ministério Público não se manifesta por meio deste ou daquele membro individual e pessoalmente considerado, mas sim pela atuação da instituição como um todo. E a independência funcional, que não subordina os membros do Ministério Público no exercício das suas atribuições respectivas a qualquer poder estatal, executivo, legislativo ou judiciário. Ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá somente sobre a organização e o funcionamento. O artigo 258 do Código do Processo Penal aponta que os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Será também impedido de atuar no processo o órgão do Ministério Público que houver pedido ou arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, em relação à ação penal proposta em virtude da rejeição de seu pedido de arquivamento. O princípio do promotor natural surgiu a partir do entendimento doutrinário de que o indivíduo a quem se imputa a prática de uma infração penal possui o direito de ser acusado do órgão do Estado previamente escolhido segundo critérios legais prefixados. Seu fundamento basilar reside no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, estabelecendo que ninguém será processado e sentenciado senão pela autoridade competente. Trata-se, hoje, do princípio aceito pela maioria absoluta da doutrina e da jurisprudência pátria. Não obstante, dúvidas existem quanto às consequências que dele advêm, inclusive em termos de legislação infraconstitucional. A própria garantia da imovibilidade é atribuída aos membros da instituição ministerial como decorrência da adoção do promotor natural. É também consequência desse princípio a atribuição constitucional ao Ministério Público da titularidade exclusiva da ação penal pública. Tal previsão, diga-se de passagem, acarretou a inconstitucionalidade do chamado procedimento judicialiforme, previsto no artigo 26 do CPP, em relação ao processo das contravenções e que permitia que o juiz ou delegado de polícia, por meio da portaria ou auto de prisão em flagrante, dessem início ao processo criminal. Considera-se promotor ad hoc aquele nomeado pelo juiz para a prática de certos atos, nos casos em que não houvesse ou restasse impedido o representante do partido. Trata-se de um bacharel em direito, não concursado, nomeado como promotor pelo juiz. Na atualidade, é absolutamente vedada a atuação do acusador ad hoc, pois, de acordo com o artigo 129, inciso 2, as atribuições do Ministério Público apenas poderão ser exercidas pelos integrantes da carreira. O assistente de acusação. Por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, ao Ministério Público compete privativamente a iniciativa da ação penal pública, regra esta que encontra-se exceção no artigo 5º, inciso 59 da mesma Carta, ao contemplar a possibilidade de o particular ajuizar a ação privada em crimes de ação pública se esta não foi intentada no prazo legal. Apesar dessa atribuição constitucionalmente estabelecida ao Ministério Público, prevê o Código de Processo Penal no seu artigo 268 que, em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal
ou não falta qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Este último referindo-se ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do ofendido. Tem-se aqui a figura do assistente de acusação ou assistente do Ministério Público. O assistente, portanto, não é o advogado que atua no processo a fim de, patrocinando os interesses da vítima, auxiliar o Ministério Público na função acusatória. É, isto sim, a vítima, seu representante legal no caso de incapacidade ou, sendo ela morta ou ausente, seus parentes, enumerados no artigo 31 do CPP. E quanto à pessoa jurídica, pode figurar como assistente de acusação? Apesar de divergências na doutrina, o STF firmou jurisprudência no sentido de aceitar a habilitação de pessoa jurídica como assistente de acusação, quando reconhecida sua condição de vítima. No âmbito do processo criminal relativo a 242 mortes, entre outros crimes, envolvendo o incêndio da Boate Kiss na cidade gaúcha de Santa Maria, ocorrido em 27 de janeiro de 2013, o STJ considerou que, não obstante o disposto no artigo 31 e 268 do CPP, é razoável a admissão, no processo de associação formada entre os familiares das vítimas e os sobreviventes da tragédia da Boate Kiss, como assistente de acusação, visto que essa pessoa jurídica representa exatamente as pessoas previstas nos mencionados dispositivos legais, sendo outro sim inviável e fora de propósito exigir-se a habilitação individual de todos os ofendidos sobreviventes e dos familiares de todos os mortos no incêndio. Perceba-se que a figura do assistente de acusação é absolutamente simétrica à figura do querelante. A diferença reside na circunstância de que o primeiro apenas existe na ação pública, atuando como interveniente e não como autor, já que o segundo é o titular da ação penal privada, exclusiva ou subsidiária, ocupando o polo ativo da relação processual. Atenção! O artigo 270 do CPP proíbe o co-réu, no mesmo processo, de intervir como assistente de acusação. Contemple-se, por exemplo, a hipótese de que dois indivíduos tenham sido denunciados pela prática de crime de roubo em concurso de agentes. Nesse caso, não poderá qualquer deles pretender habilitar-se como assistente do Ministério Público em razão da expressa proibição legal. Divergências existem em relação à possibilidade de um co-réu interpor recurso em relação à absolvição do outro. Embora exista a posição desfavorável, vem prevalecendo na doutrina e jurisprudência a antiga orientação do STF no sentido de que, apesar de não poder o co-réu habilitar-se como assistente de acusação em face de outro acusado no mesmo processo, nada impede que, como vítima do crime a ele imputado, venha a interpor recurso em relação à decisão que o tenha absolvido, impronunciado ou declarado extinta a punibilidade. Outra questão bastante controvertida diz respeito à inadmissibilidade de assistente de acusação no procedimento estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente na Lei 8.069 de 1990 para apuração do ato infracional. A despeito da existência de posição oposta, compreendemos que não é admissível a figura do assistente de acusação nesses casos. Isto porque os procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente possuem caráter especial, distinguindo-se em sua natureza do processo criminal propriamente dito. Tanto isto é verdade que nesta ordem de procedimentos não se busca a aplicação de pena ao infrator, mas sim de medida de proteção. Em se tratando de criança, de acordo com o artigo 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e de medida socioeducativa para o adolescente, conforme o artigo 112 do ECA. Outro fator que demonstra o caráter extrapenal dos procedimentos do ECA concerne aos recursos cabíveis, determinando o artigo 198 desse diploma que nos procedimentos relacionados à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adote-se o sistema recursal do Código de Processo Civil, com as adaptações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e não previsto no Código do Processo Penal. Fundamentos da assistência ao Ministério Público. Quanto aos fundamentos da assistência do Ministério Público, trata-se de questão bastante controvertida, existindo basicamente duas posições. A primeira, admite-se a intervenção da vítima e demais legitimados previstos no artigo 268 do CPP como assistentes do Ministério Público em face do interesse civil que lhes é inerente em obter a reparação do dano patrimonial causado pela prática criminosa. Os adeptos dessa linha de pensamento consideram que o pressuposto da atuação da vítima em delito de ação pública tem em vista apenas auxiliar o Ministério Público a alcançar uma sentença condenatória transitada em julgado, já que essa se constitui em título executivo judicial, passível de execução na esfera civil, e a segunda, sendo assistente de acusação a vítima ou pessoas a ela vinculadas, seu interesse não se limita à obtenção de um título executivo civil,
objetivando, isto sim, a condenação do réu como forma de repressão ao crime praticado.